Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo com os Psis. Vamos conversar hoje com a psicóloga clínica, então, Jéssica Souza, especialista também em TCC, tá? Sobre a teoria dos esquemas. Jéssica, que teoria é essa? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade e a você também que está nos vendo, né, pelo canal Mundo Psi. Então, a terapia do esquema ela está sendo bastante conhecida, inclusive muitos profissionais só atendem pela terapia do esquema. E quem fundou a terapia do esquema foi o Jeffrey Young. Então, o Jeffrey Young, ele foi um aluno do Aaron Beck. O Aaron Beck foi o fundador da TCC, né, tradicional, que a gente chama de segunda onda. A terapia do esquema é a terceira onda. E ele considera o Aaron Beck, o Jeffrey, no caso, o mentor. Então, a terapia do esquema é um complemento da terapia cognitivo-comportamental. Então, ele se baseou na terapia, né, cognitiva e, de certa forma, ele aprofundou nas questões, né, que se chamam dos modos esquemáticos relacionados, né, no período da infância e adolescência. Então, o que é que significa isso? O que é que significa? Ele aprofundou mais nas experiências traumáticas. Não significa dizer que, no caso, não é apenas em relação a desenvolver um transtorno, né? Mas muitas pessoas que chegam na fase adulta, elas têm modos esquemáticos disfuncionais, digamos assim. Ou seja, elas funcionam de uma forma, muitas vezes, com intolerância à frustração. E aí, na terapia do esquema, ele observa muito isso, a questão dos modos esquemáticos. Então, qual é o objetivo? É fazer a modificação desse modo. Então, ao invés de, por exemplo, uma pessoa ela agir de uma forma imatura, né, que é o modo criança zangada, na terapia do esquema vai ter a modificação para o modo adulto saudável. Então, praticamente, a terapia do esquema se baseia nisso. Pelo que você está falando, me lembrou muito a questão da psicanálise, né? Que busca já desde as relações iniciais, né, com o grande outro, né, com a mãe, com o pai, né? E essa relação, quando existe uma falta, quando existe ali uma pendência, né, sempre vai marcar a criança de uma certa forma, vamos dizer, de uma fixação que vai gerar, né, pelo que a gente está entendendo, isso, um certo padrão que esteja direcionado, associado a essa falta, a essa relação com a mãe, com os pais. Isso, justamente, porque houve aí uma falha no desenvolvimento de suprir as necessidades. Então, na infância e na adolescência existem as necessidades que são supridas. E o que muitas vezes falta muito isso, né? E aí a criança vai, né, entrando na fase da adolescência, se torna um adulto com necessidades emocionais que não foram supridas. E o que é que acontece? Essas pessoas, elas vão querer suprir suas necessidades nas relações. Então, isso é disfuncional. Então, por isso que a terapia do esquema, ela trabalha justamente na modificação desses esquemas, porque, vamos supor, uma pessoa foi crescendo com um modo de esquema disfuncional, né, de criança zangada, né, que é a questão da imaturidade. Então, se a gente for pensar numa criança, uma criança zangada, quais são as atitudes dela? Quando não tem algo que ela quer no momento, ela começa o quê? A se chatear, né? Muitas vezes, dependendo da fase, tem crianças que se jogam no chão. Então, isso, né, é o natural de uma criança. Mas
E aí seria expressado pelo adulto, por exemplo, E assim, pelo adulto, de uma forma não, justamente. se jogar no não chão, é isso, mas, não é dessa forma, né? Mas ter uma reação por exemplo, diante de uma frustração, bem infantil. Diante de uma frustração, né? Eu já vi alguns adultos reagindo de uma forma, né, chata. Eu não estou dizendo que a frustração é algo bom. A frustração, ela faz parte da vida, mas quando esse adulto ele tem um modo saudável, modo esquemático saudável, ele não vai agir... Ele lida melhor, exatamente. Certo. Ele lida melhor com a frustração ou outras situações também. A gente observa muito essa questão hoje atual da dependência emocional. Isso. E a gente também pode compreender que a gente já observou, por exemplo, né, infelizmente, mães que estão alimentando seus bebês, né, amamentando seus bebês, e ao invés de estarem olhando, né, porque o bebê busca o olhar da mãe, né, e ao invés de estar olhando para o bebê, estar tendo aquela relação, aquela interação com o bebê, né, está olhando o celular, né. Então a gente já está vendo aí um déficit, um déficit que já está se iniciando muito precocemente dessa interação, e que poderá gerar várias consequências aí. Isso. E, sobretudo... É uma falta, né? A necessidade dessa criança não está sendo suprida. Exatamente, né? Então, sobretudo, a gente observa, vamos dizer, o que tem de adolescente, por exemplo, tá? Com dependência emocional. Muitos, né? Então, já fica um alerta também para os pais, para que vejam como é que estão aí, né, como é que está se desenvolvendo essa relação com seus filhos, essa relação de interação, essa relação amorosa, afetiva, comunicacional, né, e não se deixar levar por algo extremamente virtual. O afeto também... E distância, uma distância muito grande. O afeto também é importante, né? Como a gente está falando sobre as necessidades emocionais, né? É de suma importância. Isso, o que infelizmente tem faltado muito nos pais, em alguns pais isso, né? Exatamente. Jéssica, essa teoria, ou especificamente essa terapia dos esquemas, existe um tempo pré-determinado que o profissional vai já falar, né, para o seu cliente, assim, já vai mencionar, nossa terapia vai durar X tempo, ou não é tão assim, a depender dos casos? Existe uma frase, inclusive, do próprio Jeffrey Young, que ele fala o seguinte, que o insight é rápido, mas a mudança é devagar. Então, o que é que isso significa? Que o processo é um pouco lento, mas no sentido de ser um tempo adequado para que esse paciente, ele vá tendo, né, vá alcançando os resultados que ele almeja, no caso, né, para que ele tenha um modo, digamos assim, adulto saudável, se for um adulto, né. Então, pelo que você está me falando, é preciso que o profissional, né, ele que adote essa teoria, né, que adote essa prática, ele primeiro tem um bom tempo de contato com esse paciente, né, com esse cliente, para compreender o melhor o quadro dele, né, o que se passou com ele, ou o que está ainda refletindo nele, para que então ele possa dizer assim, olha, nossa terapia vai durar mais algum tempo, X tempo, e não no primeiro momento, na primeira entrevista já falar, determinar, né? Isso, exatamente, porque isso que você falou faz parte da relação terapêutica, né? Sim. Que a terapia do esquema enfatiza muito bem isso, né? Que quando uma boa relação terapêutica ela é construída, então o paciente ele já se sente mais à vontade no processo. Então, se for, né, se for um tempo mais extenso, dependendo também do caso, né, se for um transtorno grave, aí sim, é necessário um tempo mais extenso. E se for outros casos, assim, claro que, né, independente se for transtornos ou não, mas existem casos, por exemplo, da falta, né, das necessidades que não foram supridas. Então, muitas vezes, vamos supor, uma pessoa com 40 anos de idade que chega no consultório com um modo esquemático disfuncional, como se
ele foi se acostumando com aquele jeito de ser dele, né? Disfuncional. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? Eu acredito que, não sei se você já passou por isso, mas as pessoas chegam no consultório com um certo desespero em querer melhorar. Não porque eu estou com tal problema, eu quero melhorar isso. Só que a pessoa passou 40 anos funcionando dessa forma e não vai melhorar, né? De uma hora para outra. Jéssica, o que são esquemas iniciais desadaptativos? Eu acho que você já deu mais ou menos uma amostra, mas explica melhor. Os esquemas iniciais, né, como o próprio nome diz, iniciais desadaptativos, são esquemas que estão relacionados, né, aos padrões comportamentais, cognitivos e emocionais que, né, surgem nessa fase, né, da infância e da adolescência. E aí os esquemas iniciais são como se fosse um pontapé, né? Como se fosse uma forma de aprender, o início de tudo. Exatamente. Você pode falar. Não, pode, vai, continue. Não, e assim, são 19 esquemas, né? O Jeffrey Young, ele fala que uma pessoa apresenta 19 esquemas iniciais desadaptativos. Então, esses esquemas iniciais desadaptativos, né? Vamos dar um exemplo. Existe o esquema do fracasso, o esquema da necessidade de aceitação e reconhecimento. E se a gente for pensar, como é que surgem esses esquemas, né? Fracasso no período, né, da infância, quando os pais, eles, ou muitas vezes fazem comparação, ou falam, né? Mas, olha aí, comparação geralmente acontece com irmãos, né? Olha, seu irmão é mais estudioso, olha o seu primo que é mais, né? E a outra pessoa você faz tudo errado, seu irmão faz... Isso aí já é um esquema inicial desadaptativo aí, de fracasso. Então... Isso serve, né, como um aviso importante para os pais. Né? Nunca ficar, né, comparando, né, os seus filhos, né? Fulano é assim, você não é... Porque isso aí, ao invés de vocês estarem, certo? Auxiliando, ajudando, certo? Para que um dos seus filhos, né, venha a melhorar, muito pelo contrário, você está inserindo ali, certo? Marcas, inscrições, como a Jéssica mesmo está falando, tá? Que essas inscrições negativas vão perdurar o resto da vida e aí tem essa percepção, ele vai ter sempre essa percepção de fracasso. É um padrão, né? Porque cognitivamente ele vai aprender, no caso uma criança, adolescente, vai aprender que ele não é capaz. Então assim, poxa, aí começam os pensamentos. Eu não sou capaz, né? E aí, comportamento seria o quê? Muitas vezes não sentir uma motivação para estudar. Para que estudar se eu não consigo? Né? Ou então vai tirando aquelas conclusões precipitadas, né? Nem vou tentar porque eu já sei que eu não vou conseguir. Isso é muito comum. Eu já recebi muito, não só adolescentes, mas também muitos jovens universitários com esse pensamento. Outro pensamento bastante comum é não se sentir bom ou boa o suficiente. Então, isso está relacionado com o esquema de fracasso também. Também, com certeza. O que são domínios dos esquemas, né, que são propostos na terapia? Os domínios dos esquemas, ele vem depois dos esquemas iniciais adaptativos, né? Como eu falei, são 19 e eles são agrupados em 5. Então, vou falar aqui de um, né? Certo. Por exemplo, desconexão e rejeição. Significa dizer o quê? Que tem muito a ver com, como a gente falou, com a necessidade que não foi suprida, né? Então, algumas pessoas, elas têm muita dificuldade em lidar com a rejeição. É por isso que existem tantos casos de dependência emocional, né? Porque houve aquela falta que a pessoa não teve, né, dos cuidadores dos pais, e aí a pessoa vai para os relacionamentos, pode ser relacionamento amoroso também, relacionamento de amizade também acontece bastante. E aí quer suprir essa falta nos relacionamentos, o que não é saudável. Com certeza, e é importante a gente compreender quando uma pessoa está querendo suprir essa falta em um relacionamento, como se fosse assim, tamponar, né,
um vazio, né, que foi constituído no início da seu desenvolvimento, é importante compreender que essas pessoas muitas vezes se submetem, né, não, Jéssica, a relacionamentos abusivos, né? Entendeu? Isso. Por quê? Para que eu consiga ter, pelo menos, ele ou ela comigo, entendeu? Para que eu não seja abandonado. Né? Isso. Então, isso também está muito frequente, né? E é necessário que a pessoa, ao invés, né, de se permitir, né, esses abusos ou se colocar numa situação, numa relação desse naipe, desse tipo, tenha algum insight e consiga compreender que isso está trazendo sofrimento, não, Jéssica? Isso, exatamente. E venha procurar ajuda. Né? Exatamente. Procurar ajuda de um psicólogo para que ela venha a perceber o quanto ela está, desculpa, Jéssica, você é da cognitiva, mas o quanto ela está transferindo, né, padrões que foram relacionados ao início de uma relação objetal, né, e para uma objetal e posteriormente um pouco mais para a vida adulta, para terceiros. E muitas vezes esses padrões, eles são repetitivos, né? A pessoa termina um relacionamento e emenda com outro também, que é uma característica da dependência emocional, né? Exatamente. Então é um modo, como falando, né, na terapia do esquema, isso é um modo esquemático disfuncional, né, digamos assim. E a gente desadaptativo. E a gente estava conversando antes, né, antes do programa, que Jéssica estava falando que essa abordagem, essa teoria também dos esquemas também bebe um pouquinho da fonte da psicanálise. Psicanálise, né? Gestalt, teoria do apego também. Pronto, então é bem interessante quando Jéssica fala isso. Vai ter um ponto aí que vai lembrar muito a psicanálise. Quando Jéssica, eu me lembrei logo, certo, dos psicanalistas iniciais e sobretudo quando tem essa questão dessa falta da mãe, né, me lembrei muito de Winnicott, né? Sim. Mas é interessante quando Jéssica traz essa compreensão, né, justamente porque compreendendo e, aliás, entendendo, melhor dizendo, que o autor ele foi mais flexível e compreendendo que as outras abordagens também poderão, né, ou poderiam contribuir. A terapia do esquema é integrada, né? Contribuir tem a base cognitiva, mas tem essa integrada. Essa integração. Então, poderia contribuir justamente no processo clínico, né? E isso é bem interessante, né? É bem valoroso a gente ouvir isso aí. O que são os processos dos esquemas? Justamente, isso aí vai lembrar muito a psicanálise. Olha só. Porque... Não é à toa que eu sou da área. Porque os processos esquemáticos têm muito a ver com os mecanismos de defesa da psicanálise. Então, a forma que a pessoa enfrenta, né? Ana Freud aí. Tá vendo? Vai lá. Mas lá, isso, lembra muito a psicanálise nesse sentido, né? Do mecanismo de defesa. Então, quando a pessoa ela procura, né, se defender, digamos assim, de uma forma disfuncional, né? Isso que chama na terapia do esquema de processo dos esquemas. Dá um exemplozinho aí para que o pessoal possa compreender. Por exemplo, a questão do suprimir, né? Algumas pessoas, elas não se permitem sentir. Por conta também, né, de experiências. Eu vou falar de um exemplo, assim, que é muito... Hoje em dia, claro que isso está sendo desconstruído, né? Mas, vamos supor, que um homem não demonstra sentimentos. Homem não chora. Aspecto cultural. Aspecto cultural. Inclusive, tem alguns que ainda têm esse pensamento. Muitos. Mas alguns já estão até desconstruindo isso. E aí, como é que essa... Né, pode ser uma mulher também, porque existem mulheres também que não choram, né? E aí, como é que essa pessoa, ela vai... Como será o processo dessa pessoa diante de momentos difíceis para ela sentir? Então, ela vai encontrar ali uma forma de não sentir.
É interessante quando você fala, né, que ainda existem pais que falam assim para os seus filhos, né, os seus meninos, filhos, homem não chora, né? Isso aí é de uma total ignorância, né? Machismo e ignorância, porque homem chora e deve chorar, porque é preciso que a gente compreenda que o choro também é um descarrego, é descarregar as questões emocionais, né? E é importante, se você fica nutrindo pensamentos negativos, sentimentos, emoções negativas, vai terminar um dia, né, adoecendo. E adoecendo não só a nível psicológico, porque aí você já está um pouco já doente, mas somático, fisicamente, né? E só um parêntese também, né, que eu já recebi adultos em consultório, quando a gente vai, né, fazer a avaliação, né, e investigar o histórico, né, e algumas pessoas adultas falavam assim, quando, por exemplo, ficavam ansiosas, tinham alguma preocupação, por exemplo, demonstrar sentimentos, né, ficar com raiva, sentir ansiedade, e alguns pais diziam que isso não era besteira, que ia passar. E aí eles foram crescendo muitas vezes sem saber lidar, né, com os sentimentos. E aí entra a questão do processo dos esquemas. Encontra uma forma de saber lidar, mas que não é saudável. Entendi. E o que são modos dos esquemas? Os modos dos esquemas, né, como falei até no início. É um padrão de funcionamento. Então, vou falar de alguns, né? Um modo criança zangada, modo adulto saudável, como eu falei. O objetivo da terapia do esquema é que o paciente ele mude o modo esquemático. Então, por exemplo, eu falei do modo criança zangada, né? Que deve muito ter, comum, e né? tem muito adulto assim. Porque tem muitos adultos que têm intolerância à frustração, a não receber não, né? Muito difícil, assim, não aceitam não. Então, provavelmente esse modo aí pode ser um modo criança zangada. Tem o modo criança vulnerável também, mas falando especificamente desse modo criança zangada, é uma característica de uma imaturidade emocional. Então, imagina a pessoa com esse modo levando isso para os relacionamentos. Como ela deve funcionar, né? Com certeza. Isso. E aí, justamente, os modos esquemáticos é um padrão de padrão cognitivo, comportamental, emocional, e que muitas vezes as pessoas elas têm os modos, mas é como se fosse o jeito delas, assim, elas agem até de uma forma inconsciente mesmo. E aí o modo adulto saudável é o objetivo da terapia do esquema. O modo adulto saudável e o modo criança feliz também, que não incentiva o quê? A leveza. Né? Uma pessoa leve, uma pessoa leve é uma pessoa espontânea. Se a gente for lembrar de uma criança, né? A criança tem a espontaneidade, tem a leveza. Então, um dos objetivos também é o modo criança feliz e o modo adulto saudável. Eu não posso deixar de frisar aí, quando Jéssica está falando, uma frase de Freud, né? Que a criança é o pai do adulto, né? É uma frase um pensamento extremamente rico, né? Que traz de fato a verdade que Jéssica está falando aqui agora, né? Que nós construímos, nós somos aquela criança, e se aquela criança vivenciou um período legal no processo inicial do seu desenvolvimento, né, tranquilo, sereno, que conseguiu tanto receber o carinho, o amor, a afetividade dos pais, como também a disciplina, a regra, a lei, né? Você só pode fazer até aqui, você não pode ultrapassar isso, né? Então, essa criança que está no adulto hoje é uma criança saudável. Isso, exatamente. Né?
Exatamente isso. E existem etapas, Jéssica, nessa terapia? Existem. Essas etapas não é semelhante à terapia cognitivo da Aaron Beck, né? Mas é parecido. Mas né? aí é interessante porque você já está fazendo ali um direcionamento distinto. Como eu falei, né? O Jeffrey Young, ele fez um complemento, né? Então, as etapas seriam a avaliação. A avaliação é nós conhecermos a história da pessoa, o histórico, o que vivenciou na infância, se teve alguma situação traumática, é fazer um apanhado da história da pessoa, claro. Não é algo assim, né, mecânico, né, me diga aí, né, se você... Não é dessa forma, mas é fazer uma avaliação e também... Não é uma coisa solta, enfatizando avulsa, que né? o Jeffrey Young, ele fala muito isso, da relação terapêutica, que é muito importante. Então, além da avaliação, existe essa relação terapêutica e a mudança, né? E não, só um ponto também da avaliação, é fazer a psicoeducação dos modos esquemáticos, para que o paciente ele conheça. E aí, para que ele também veja, não, eu me identifico com isso. O que seria essa psicoeducação? Psicoeducação é explicar os esquemas iniciais adaptativos. É falar cada um deles, né? Tem até um questionário também que a pessoa pode fazer, né, para saber qual é ali os esquemas que ela se identifique juntamente com os modos. Psicoeducação é justamente explicar, né, para que ele compreenda a forma de funcionar. E a mudança é justamente a mudança dos modos. Então, fazendo a avaliação, educando, né, psicoeducando o paciente, né, explicando os esquemas iniciais adaptativos, os modos, a gente trabalha com a mudança. Então, essas são as etapas da terapia do esquema. É importante também que o paciente ou o cliente, ele aceite, né? Isso, também. Né? Fundamental. O que significa, Jéssica, reparentalização limitada? Podemos dizer também que essa é uma das etapas da terapia do esquema. Como o próprio nome diz, limitada. Ou seja, como eu falei da importância da relação terapêutica, o terapeuta ele vai fazer, digamos assim, um papel do supridor das necessidades, aquilo que o paciente não teve, né, no seu período de infância, adolescência, ele vai fazer esse papel, mas é de uma forma limitada, para que não haja aí, né, momentos desconfortáveis. Né? Posso não lembrar de Winnicott? Não posso. A mãe suficiente, né? Boa, né? Que o próprio terapeuta se coloca nesse lugar, né? Obviamente que aqui é uma coisa minha particular, não tem nada a ver, né? Especificamente com a teoria e ao mesmo tempo tem. Qual é a meta, né, com os modos esquemáticos? A meta com os modos esquemáticos é justamente a mudança. A meta é essa, para que o paciente ele conheça, né, como eu falei, da psicoeducação. Então, o paciente ele vai conhecer, né, vai identificar os modos esquemáticos disfuncionais para que o terapeuta ele trabalhe na mudança, né, como eu falei, do modo adulto saudável, por exemplo. Ok. E qual a diferença, hein, Jéssica? Você já ventilou alguma coisa, mas qual a diferença, certo, da teoria dos esquemas para a TCC? Então, falar da TCC, né? A TCC é a terapia cognitivo-comportamental de Beck, né? Que a gente chama também da terapia cognitivo tradicional. Então, a TCC de Beck, ela é chamada de segunda onda da TCC, só que ela também é muito usada. Muitos psicólogos também, né, trabalham com a TCC tradicional. Só que na TCC tradicional, o Beck enfatiza muito assim, as crenças nucleares, as distorções cognitivas, e ele não vai muito na questão profunda da história da pessoa como o Jeffrey Young faz.
Então, a TCC, ela tem essa forma de enfatizar mais a questão cognitiva. Então, se o paciente ele vem com algum pensamento disfuncional, a gente trabalha o quê? A reestruturação cognitiva, ou seja, a mudança na forma de pensar, claro que é de uma forma realista. E na terapia do esquema é diferenciada porque o Jung ele vai muito mais profundo nas questões, né, nas necessidades que não foram supridas na infância e na adolescência. Ótimo. Então essa é a diferença. Interessantíssimo. Jéssica, suas considerações finais para ir para o pessoal que está assistindo? Eu espero que essa, né, entrevista ela tenha feito sentido para você que está, né, terminando a graduação ou que está no início da graduação, e que se você fizer essa escolha também pela terapia do esquema, eu acredito que vai ser muito eficaz também nos seus atendimentos. É isso aí, bate-papo com os psis, é isso. Um programa trazendo um leque de informações para você profissional, para você estudante, para o grande público. Curte, comenta, né, em cada vídeo, em cada bate-papo, né, em cada entrevista, e divulga, porque esse projeto é bastante rico e estamos apenas iniciando. Então, se una, gente. Comenta, compartilha, curte, tá? E lembrando mais uma vez, bate-papo com os futuros psis está chegando. Então a gente fica por aqui e até um próximo programa.